formalização do projeto que o atual governo denomina de reforma da Previdência, e essa iniciativa, ainda que num tempo difícil de reunir pessoas interessadas no tema, não pela relevância, mas fundamentalmente pelo momento, essa virada de ano sempre é muito complicada do ponto de vista de compromissos familiares, sociais, os mais diversos envolvimentos das pessoas. Essa iniciativa de um grupo de entidades, de representantes de movimentos sociais daqui da cidade, frente de movimentos sociais, sindicatos comerciários, Caritas Diocesana, uma série de outras organizações parceiras, em parceria com a TV comunitária, e aí nós vamos rodar esse material, né? Nós vamos disponibilizar no canal 17 da NET Cabo Ponta Grossa, que o único objetivo é discutir, por um lado, os impactos deste projeto de reforma, e de outro, projetar o que na prática a grande maioria dos trabalhadores, da população, perde com isso. Os nossos convidados que falam na sequência, a Rosane, o João Luiz, o seu Rete, são pessoas esclarecidas e que acompanham um pouco esse cotidiano e podem tranquilamente discutir com a gente. Esse é o objetivo desse primeiro ato. Nós vamos realizar outras atividades, mas de momento esse é o objetivo. Muito obrigado pela presença de todos e das entidades parceiras, e nossa primeira fala é do senhor Rete. Pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite em nome da Caritas Diocesana e também do Núcleo de Auditoria da Dívida Cidadã aqui em Ponta Grossa. O Núcleo de Auditoria Cidadã está como um braço, uma ação da Caritas Diocesana, e começou este ano uma reunião, um seminário, aliás, na OAB, em parceria com a OAB, foi feita esta foto, em 12 de maio agora deste ano 2016, onde esteve presente aqui conosco uma das maiores autoridades em dívida pública brasileira, que é a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã no Brasil, e tem vários núcleos, né, no país. Um dos núcleos está aqui em Ponta Grossa. Então esse foi o momento em que a Auditoria Cidadã, né, veio para Ponta Grossa. Um dos primeiros apelos nossos, pode passar primeiro até uma foto, mais um, aí. Nós estamos entendendo a auditoria da dívida como instrumento de luta e conscientização, que não é possível num país que é uma das maiores economias mundiais, tenha os menores índices em desenvolvimento humano e social, em face da priorização de um segmento só, que é o pagamento de dívida sem uma auditoria. Segundo essa Associação da Auditoria Cidadã, nós temos algumas ilegalidades e algumas irregularidades que deveriam ser apuradas na dívida pública brasileira. Esse é um quadro que está no site da dívida pública. Ele se refere ao ano de 2015, esses dados aí, onde nós tivemos 962 bilhões de reais em 2015, até 31 de dezembro. 2 bilhões e 630 milhões foi ao dia da dívida pública. E esse era o estoque interno, 3 trilhões, e aqui 545 milhões de dólares na dívida externa. Então, o que se procura é justamente ver por que nós
que nós pagamos esse juro exorbitante de uma dívida que precisa ser auditada. Não. E está prevista na Constituição Federal desde 88. Portanto, nós temos 27 anos de descumprimento, porque estava a previsão, de acordo com esse artigo 26 do ato das disposições transitórias, é que um ano após a promulgação da Constituição de 88 se fizesse auditoria na dívida. E até agora não se tem notícia dessa auditoria. Então, portanto, nós temos 27 anos de descumprimento desse preceito constitucional previsto na Constituição. Parece que alguns mecanismos, ou então algumas previsões da Constituição de 88 se tornou moda, né? Não se cumpre. Né? Alguns se cumprem, outros que se reputam, talvez que afeta alguns interesses, não se procura cumprir a Constituição. Então, o artigo 26 é um dos artigos que está em descumprimento há 27 anos. Nós temos um histórico de auditoria da dívida externa pelo então presidente Getúlio Vargas em 1931, onde somente 40% da dívida brasileira naquela época tinha lastro. O restante estavam sem qualquer contrato escrito. Estávamos arduamente pagando essa dívida e estamos até hoje, através dos tributos. Se qualquer um de nós, ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, entra no supermercado, compra qualquer produto para sua alimentação, ao passar no caixa, ele está deixando lá tributos. Tanto tributos para o orçamento fiscal, quanto para o orçamento da Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade Social está previsto também no artigo 165 da Constituição, e é um dos preceitos também que não se cumpre, não se separa, né, o orçamento da Seguridade Social, conforme está na Constituição, do orçamento fiscal. Então, nós temos esse problema também, que se não se cumpre o orçamento da Seguridade Social. Em 2009, houve uma tentativa de se fazer essa auditoria através de uma CPI na Câmara Federal. O objetivo era investigar a dívida pública da União, dos Estados e do município, o pagamento de juros, os beneficiários desses pagamentos, o impacto nas políticas sociais e o desenvolvimento sustentável do país. Então, foi criada essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito. E qual foi o resultado disso? Estão vendo aqui, né, uma tremenda pizza, né, o resultado disso. Mas, por atuação da Auditoria Cidadã da Dívida, na época, o deputado Ivan Valente apresentou um relatório alternativo que se transformou em voto separado, assinado por mais 8 deputados e encaminhado ao Ministério Público. Mas não sabemos, assim, né, quantos anda esse relatório que foi para o Ministério Público, resultado dessa CPI. Então, enquanto se posterga indefinidamente a auditoria da dívida, nós temos esse resultado aqui. Esse aqui é 2014, nós vamos apresentar 2015 também. Então, se veja que nós temos aqui, 45% do orçamento executado, que foi de 2 trilhões e 168 bilhões, 45% virou juros e amortização da dívida. Então, foi 12 vezes o que foi destinado à educação, mais um clique, 11 vezes mais que os gastos com saúde, mais um. A Previdência Social, vocês estão vendo aqui, 21%, mas atende aproximadamente 34
milhões de pessoas. Então já dá para ver por que é investida aqui em cima da fatia da Previdência Social, né? Porque se diz na retórica do governo que ela está gastando em torno de 500 bilhões de reais ao ano. Né? Mas o orçamento deste ano está reservando 1 trilhão e 750 bilhões de reais para a dívida pública. Tá? Então, a PEC dos gastos apenas foi desmembrado do projeto de lei 284 da reforma da Previdência, mas está dentro, vamos dizer assim, do mesmo pacote. Então, se achatar gastos, tanto os gastos primários de uma maneira geral, quanto aqui da Seguridade Social, que a Previdência faz parte, para que você tenha recursos que possa fazer frente a esses pagamentos do juro da dívida. Né? Por isso, o apelo de que se popularizar, né, o entendimento da dívida pública brasileira, né? Porque ela afeta, né, toda, cria, aliás, uma injustiça social tremenda, de forma que você tem recursos que privilegia um único segmento, que é o segmento financeiro, em detrimento dos, vamos dizer assim, investimentos sociais, né? Porque eu entendo que você colocar recurso na área social não é gasto, você quer investir na pessoa, no ser humano. Lá nós tínhamos 45 aqui, né? 2014 e 21 aqui. Vamos guardar esse foi agora em 2015. 42 e 22. Então, se vocês forem ver, eu tenho ali os mapas dos 4 últimos anos. A Previdência Social você trabalhou ali entre 22, 23, 22, 23, teve um ano que foi até 21. Então, não sei onde é que está o gasto excessivo com a Previdência Social. Se você pega essa execução do orçamento, você vê que o percentual está mais ou menos dentro do mesmo patamar. Então, os dois gráficos, assim, para nós vermos que não tem uma distorção muito grande de um ano para o outro. Então, aprofundando um pouquinho, né, a questão do superávit primário. Por que reformar a Previdência e por que a PEC do teto dos gastos? Para que se tenha superávit primário. Aqui é uma definição lá do Senado. O que é superávit primário? É o resultado de todas as receitas e despesas e situado no gasto com pagamento do juro. E o Banco Central, aí se vai lá no Banco Central e diz assim, que é a capacidade do governo honrar seus compromissos. Então, o superávit primário nada mais é do que uma garantia que o governo dá para o seguimento dos credores do Brasil, né, para que os juros ou a amortização da dívida vão ser pagos. Né? Então, eles têm uma garantia, né, de acordo inclusive com as metas macroeconômicas e a sustentabilidade da dívida. Pode passar o próximo. Então, aqui nós trouxemos um mapinha de superávites primários desde 2011. Né? Então, 2011, 128 bilhões, 2012, 104, 2013, 75. Tivemos déficit em 2014 de 32 bilhões e 2015 de 111 bilhões. Então, foram anos atípicos, em que nós não tivemos superávit primário, em 2014 e 2015, porém déficit. Então, pela definição, nós vimos que o objetivo do superávit primário é garantir o pagamento de juros. Então, da onde vêm os recursos para esse pagamento, para a sustentação do superávit primário?
parte tem origem na Seguridade Social, dependendo do ano, a totalidade. Então, por aqui já dá para começar a entender o porquê da reforma. Tem que, de certa forma, precarizar os benefícios da Seguridade Social, ou então a Previdência Social, né? Porque a Seguridade Social compreende um conjunto de ações na saúde, na previdência e na assistência social, que ficou desconfigurado. É problema aqui do micro, né? Porque no meu está certo. Então aqui, olha, é o artigo 194, novamente o artigo 194 da Constituição, que diz o que é a Seguridade Social, que você trata nenhuma dessas áreas isoladamente. Desde 88 também nós não vimos o governo tratar isso como, essas três áreas, como Seguridade Social, que seria esse conjunto integrado de iniciativa dos poderes, olha aqui, ó, destinado a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então é um conjunto de ações. E para financiar isso aqui, a Constituição também previu quais são os tributos que vão financiar a Seguridade Social. No próximo. Antes eu queria só fazer um lembrete, então você falava dos tributos. Hoje nós temos isso aqui de segurado, né? Porque o INSS e a Secretaria Nacional de Assistência Social estão no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, né? A Secretaria de Previdência Social e a Secretaria da Receita Federal, que a Secretaria define qual é a política de Previdência Social e a Secretaria da Receita Federal arrecada. Então está em outro ministério. E o Ministério da Saúde separado. Então vocês vejam que está desfigurado isso. Quando o artigo 194 prevê da palavra prevê, nós deveríamos ter um Ministério da Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal, né? E não isso desfigurado, talvez até de propósito, dentro, né, da administração pública. Aqui é um quadro, não vai enxergar, mas também não tem problema, pode passar mesmo. Aqui é só o que foi pago de juros de 2000 a 2012, e aqui são a evolução do superávit na Seguridade Social. Então, se nós tratarmos a Previdência isoladamente, talvez possa se apurar até que exista alguma diferença entre os benefícios pagos e as contribuições, se nós levarmos em conta só a contribuição da folha de pagamento. Mas o conceito na Constituição é de Seguridade Social. E aqui tem o resultado de 2008 a 2012. E aqui 2013 deu 73 bilhões. Então, ano a ano, inclusive naqueles 2 anos atípicos que nós vimos ali, que é 2014 e 2015, nós tivemos superávit na Seguridade Social. Quer dizer, comparando o que se arrecada em nome da Seguridade Social e o que se paga de assistência, saúde e previdência, comparando esses gastos com o que se arrecada, sobrou, né, tem superávit em todos os anos. Aqui é só para mostrar, né, que as receitas, quais são as receitas segundo a Constituição da Seguridade Social, e aqui as despesas da Seguridade Social. Jogando um contra o outro, pode pular, nós vamos ter o quadro aqui, ó. Aqui eu já mostrei para vocês, mas aqui, ó, Seguridade Social tem superávit em 2011 de 75 bilhões, 2012 82, 2013 76, 2014 53, ó, quando houve aqui déficit primário nos 2 anos, mesmo assim houve superávit quando você compara o que o artigo 194 da Constituição diz e o que o artigo 195 priorizou como
as fontes de custeio dessa Seguridade Social. Então, quando você compara as fontes de custeio com o que é realmente Seguridade Social pela Constituição, você tem esse resultado. Esse estudo aqui é feito por uma associação nacional chamada EUFIP. Ela tem análise da Seguridade Social desde o ano 2000, tem esses estudos da Seguridade Social, onde apresenta esses resultados. Está lá no site, inclusive até 2015 é só baixar, você tem todo o conteúdo desta análise da Seguridade Social, onde essa entidade que faz esses estudos desde o ano 2000 apresenta esses resultados aqui. Então, esses resultados é feito com base nesse estudo. Então, o FIP, levando em conta o artigo 194 e o artigo 195 da Constituição Federal. Então, aqui trazendo um pouquinho qual é a importância da Previdência Social na economia dos municípios. Aqui é um enfoque que eu acho que nós, que formamos a consciência crítica, né, a elite pensante, vamos chamar assim, né, devemos conhecer essa faceta aqui da Previdência Social na economia do município. Né. Então, aqui você vê bem, desses 507 municípios pesquisados, em 3.859, ou seja, 61%, o valor dos benefícios pagos, aquilo que o INSS paga, supera o montante que a União repassa através do Fundo de Participação dos municípios. Um outro aspecto é no Paraná. De 399 municípios, 289, o impacto desses pagamentos supera o FPM. Então, no Paraná é maior que a média nacional o impacto dessa Previdência Social, injetando recurso na economia de todos os municípios brasileiros, mesmo aquele em que o FPM é maior, né, são alguns grandes municípios que têm um alto desenvolvimento industrial, então capitais, né, que isso aí às vezes supera um pouquinho em função da atividade econômica ser maior. O importante aqui, além dessa importância da economia, é olhar assim, sobre o aspecto da redistribuição de renda. É o maior programa de redistribuição de renda no país. Então, quanto mais gente recebendo, vamos dizer assim, um benefício um pouquinho melhor, mais impacto positivo na economia e na desconcentração de renda. Nas transparências ou slides anteriores, né, nós vimos que se concentra o orçamento da União num único segmento, quer dizer, está com uma concentração de renda no sistema financeiro. Aqui é o contrário, aqui é uma geração, né, de renda, uma distribuição de renda pulverizada entre milhões de cidadãos. Né? Nós vamos lá, aproximadamente 34 milhões de pessoas recebem benefício. O maior programa de renda já estava ali. Né? Então eu trouxe aqui para vocês verem esses dados. Nós fomos pesquisar lá no site do Tesouro com umas transferências constitucional, inclusive fala aqui, né, que é um mecanismo fundamental para minimizar desigualdades regionais. Esse é sobre o aspecto aqui do orçamento financeiro. Então você tem aqui, ó, eu pesquisei os três, tirei Curitiba fora, mas as três maiores cidades do estado. Enquanto o repasse do Tesouro Nacional, né, por exemplo, aqui em Maringá foi 155 milhões, a Previdência Social lá em Maringá pagou 811 milhões de benefícios. Então o Tesouro Nacional mandou para Maringá 155, porém a Previdência Social aportou na economia daquele município 811 milhões. Veja o caso de Londrina aqui, ó. O caso de Londrina ainda a discrepância é maior ainda. 185 milhões de reais
pelo Tesouro, repasse pelo Tesouro, e 1.283 milhões de reais repassados pela Previdência Social na economia do município de Londrina. Ponta Grossa recebeu 159 milhões de repasse. No entanto, aqui a agência da Previdência Social, veja bem, isso aqui eu estou tratando só o município de Ponta Grossa, não é a gerência executiva. Tá? Se vocês quiserem ver dados de outros municípios, a gente tem, porque eu pesquisei em 72 municípios, tá? Aqui da gerência executiva, para ver assim, a importância desses números na economia do município. Tá? E aqui o Fundo Nacional da Saúde, que foi gasto então, na saúde. Então está aqui. Aqui só faltou assistência social, mas a assistência social não passa de 1.902 milhões de reais para colocar aqui. Tá? Vai ser mais feio daqui vem. Aqui, então, o que nós separamos? As duas maiores assim, aporte de recursos da Seguridade Social, que é a Previdência e Saúde. Então, os dois maiores aportes na área da Previdência e Saúde. Alguém me perguntou por que Ponta Grossa é 10%, não vai ligar. É que aqui tem a saúde básica, em Londrina, em Maringá é saúde plena, então recebe mais recursos. Então por isso que tem essa diferença. Não é função do critério e da responsabilidade lá é municipalizada a saúde. Né? Aqui em Ponta Grossa não. Por isso que dá essa diferença. Então aqui é o mesmo planilha lá, só resumida para dar uma ideia, né? Então, mais resumida, a mesma coisa. Já o João 23, o São João 23, né, dizia que, em sua encíclica, né, dizia assim, ó, que os seguros sociais e de previdência podem contribuir eficazmente para uma distribuição de rendimento no país. Mas não é possível essa redistribuição. Tá? Enquanto o Tesouro mandou 150 milhões, 160 milhões aqui para Ponta Grossa, a Previdência pagou 740 milhões. Tá? Me parece que eu vi pelos jornais que o orçamento aqui de Ponta Grossa para o ano que vem é 780 milhões de reais, aproximadamente. Tá? A Previdência colocou em 2015 já 738. Claro, nós não temos número de 2016. Provavelmente esse número aumentou. Tá? Então eu chamo assim que é uma verdadeira indústria sem chaminé, que ninguém vê. Né? Esse benefício social da área previdenciária, essa redistribuição de renda. Ninguém percebe isso. Mas retire isso. Então, como o governo, com apoio do Congresso, desvia o recurso constitucional do orçamento da Seguridade Social, e o pior é isso, né? Então, tem um mecanismo chamado DRU, né? Desvinculação das receitas da União, que não é assim de domínio público e popular. O que essa DRU faz? Ela retira recursos da Seguridade Social desde 1994 destinados à população, em especial mais pobre, para fazer o lucro do sistema financeiro através de juros extorsivos. Nós chamamos assim de um Robin Hood às avessas, porque está tirando do pobre para privilegiar um segmento concentrado de renda, né, que é o sistema financeiro. Né? Então tira, cobra-se tributos como se fosse para um segmento, que é a Seguridade Social, mas parte dele se destina para outra finalidade. Então, até 2015, esse percentual, essa desvinculação era de 20%. 2016 passou para 30% e prorrogou prazo até 2023. Em valores, este ano vai ser retirado entre 117
esses 120 bilhões, esse é um cálculo aproximado, através desse mecanismo. Então, de todos os tributos que deveriam formar o orçamento da Seguridade Social, se retira 30% para outras finalidades, para compor o orçamento fiscal, para outras finalidades que não a Seguridade Social. Aí assim eu pergunto, né, quem retira uma parcela significativa da área social, será que tem autoridade para falar em reforma de previdência? Não. Quer dizer, já retira uma quantia do orçamento da Seguridade Social de acordo com as previsões constitucionais. E ainda se fala em reforma da Previdência. E se precariza, né, saúde, assistência social e a Previdência Social. Então, e isso aqui está sendo muito pouco falado, né? Ninguém praticamente fala de que o governo já retira uma parcela significativa do orçamento da Seguridade Social para colocar no orçamento fiscal. Né? Quando se fala em reforma da Previdência, ninguém lembra disso aqui. Né? Não se comenta dessa desvinculação, que é com uma autorização legislativa. Né? Como curiosidade, no Paraná, né, nós tivemos de 54 deputados, apenas 3 votaram contra essa desvinculação. Né? Aqui tem o quadro, né? Quem votou a favor ou contra. Aí podemos aferir, né, que o interesse do povo é só mais uma retórica. Está aqui a fonte. Né? Isso aqui é uma fonte que é o próprio site da Câmara dos Deputados. Então, você veja que a desvinculação das receitas da União, a DRU, né, ela é feita desde 94. Aqui nós pegamos o superávit de 2006 a 2015, somando, e quantos anos dá isso aqui? 10 anos, mais ou menos, né? 10 anos. Né? Você tem praticamente 600 bilhões de reais que foram retirados da área social, da Seguridade Social. Então, 600 bilhões foi arrecadado como se fosse, né, por uma determinada ação, mas pelo caminho, né, se perdeu, se retirou, né, 600 bilhões em 10 anos dessa área da Seguridade Social. Eu tenho um videozinho aqui, ó, não sei se vocês já assistiram, né, foi preparado também pela equipe, a gente trata um pouquinho dessa questão. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União.
querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Além da questão da desvinculação das receitas da União, nós tivemos a desoneração de alguns segmentos também selecionados pelo governo para fazer a desoneração, onde se reduziu os recursos da Seguridade Social. Nós temos uma crise, vamos dizer assim, que eu acho que é mais seletiva, porque está beneficiando apenas um segmento da sociedade, que é o sistema financeiro. Nós temos também o alto desemprego no país, que também contribui para que a arrecadação caia. E segundo o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que é deputado pelo estado de São Paulo, ele diz, esses são números deles, que na dívida ativa e mais a dívida administrativa das contribuições federais, contribuições sociais federais, existem 500 bilhões de reais para se cobrar. Então, de certa forma, antes de se fazer a reforma, teria que se restabelecer, verificar, fazer um estudo sobre as desonerações que foram feitas, né? Gerar mais emprego na economia, certamente a arrecadação também iria subir, e também verificar o problema aí, porque temos 500 bilhões de reais em dívidas que não estão aí para serem cobradas, antes de se falar de uma reforma da Previdência. Aqui de cada 10 brasileiros, né, pode ir passando, né, de cada 10, 7 hoje contribuem. Esses dados é da própria Previdência Social. 72,5% da população está no regime geral de Previdência Social, que é o regime que se quer reformar. São mais de 52 milhões de contribuintes e 32 ou 34, se o número varia dependendo da fonte que você pega, né, de aposentados e pensionistas. Né. Em defesa, além dessa iniciativa que nós temos aqui no local, nós temos também uma frente parlamentar mista em defesa, né, que agora a defesa da Previdência Social, por todas essas ações que eles pretendem, né? E agora Bom, esta semana, que foi segunda ou terça-feira, teve uma audiência pública no Senado dessa frente parlamentar, justamente para estudar o assunto, né, e verificar numa audiência pública a reforma da Previdência. Então, essa frente, e eles fizeram também audiências públicas em todas as capitais dos estados brasileiros, inclusive tiveram aqui em Curitiba. Infelizmente, nós não ficamos sabendo a tempo, né? Mas já vieram fazer audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do estado do Paraná. Então, assim, está havendo muitos mecanismos de luta, né? Vamos ver o que a gente consegue segurar, ou então, de certa forma, melhorar o projeto do governo, não esse que está aí. Né? Essa Maria Lúcia que teve aqui, da auditoria, pode passar. A situação realmente deixa nós assustados e preocupados, pode passar, né? Mas a solução está nas nossas mãos, de construir soluções. Na medida em que nós nos conscientizamos do problema e estudamos o problema, senão que solução nós vamos passar. Né? Vamos mais.
continuaremos na luta pela auditoria da dívida cidadã em defesa da Previdência Social Pública. Nós reputamos que é patrimônio do trabalhador brasileiro. A pessoa é contribuinte, ela não é contribuinte, em alguns casos, facultativo, mas na maioria dos casos é compulsória, é segurado obrigatório. Eu acho que o governo não faz nenhum favor para a pessoa em dar o benefício, ele contribui para ter aquele benefício. E a Constituição, né, prevê a proteção social. Eu acho que, da minha parte, era isso que eu queria apresentar para vocês, esse enfoque. Né? É um pouquinho corrido, mas né, é um enfoque. Eu sou assistente social, atuo na política da Previdência Social e na política da assistência social. Então, resgatando um pouquinho do leque que o seu RET coloca, a Previdência Social, de fato, ela é patrimônio do trabalhador, né? Então, como patrimônio do trabalhador, nós nos questionamos, quando você tem um patrimônio e eu delego a responsabilidade desse patrimônio para alguém, digamos que eu tenho uma casa e eu precisei viajar e contratei alguém para cuidar dessa casa para mim, né? E essa é uma casa boa, e aí essa minha casa precisa de algumas reformas, alguns ajustes, e eu, na minha ausência ou na minha impossibilidade de ser representada, alguém assume ali a responsabilidade sobre essa minha casa e passa a negociar essa minha casa, que é um patrimônio meu, sem a minha autorização, com uma outra pessoa, né? Então, se a Previdência Social é um patrimônio do trabalhador brasileiro, eu gostaria só que vocês me respondessem com quem que ela tem que ser negociada. Ela tem que ser negociada com o trabalhador. Correto. Então, o que nós, atuando dentro da Previdência Social, o que nós observamos? De fato, as investidas de desmonte, elas se tornaram mais graves, afrontaram mais o direito nos últimos meses. Mas elas já vinham se avançando de uma forma meio discreta, que deixava a gente assim, desconcertado, na verdade, né? Então a gente ficava constrangido com algumas coisas que aconteciam em relação ao direito do trabalhador. E as investidas que ocorreram, para nós, enquanto atuantes dentro da política da Previdência Social e da assistência social, elas têm um ponto central e bem marcante, que foi a medida provisória 726 de 12 de maio. Foi quando o presidente interino ainda, Michel Temer, ele extingue o Ministério da Previdência Social. Simbolicamente, isso tem um efeito perverso para todos nós. O que significa isso? Tirou-se o Ministério da Previdência, excluiu, tirou fora. Então não tem mais Ministério da Previdência Social. Aí ele passa, junta-se depois com o Ministério do Trabalho, e em setembro nós passamos a estarmos junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, o que significa isso? Politicamente para nós, significa que o direito já não é mais direito, ele está ganhando uma outra característica. Então ele já se insinuando, ele está indo para um outro caminho que não é mais o caminho do direito. E nós lá do serviço social, quando a gente faz nossos planos de trabalho, nós costumamos fazer um resgate do que diz a missão. Aí, fazendo uma viagem no tempo, a gente fazer vários links assim, em relação com o que o Sr. Resch falou, né, da questão orçamentária, tributária e tudo mais, da missão do Instituto, né?
é garantir proteção ao trabalhador e à sua família por meio de um sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o bem-estar social. A missão, de fato, ela não é o objetivo de promover a desordem ou promover a insegurança. Por exemplo, hoje, as nossas agendas de aposentadorias estão para abril. Né? Então, as pessoas querem se aposentar. E eu também, se estivesse na iminência de perder a minha aposentadoria, eu gostaria de me aposentar. Então, as pessoas estão fazendo uma busca desvairada pelo direito que está prestes a se esvair. Né? Então, a missão, ela se perde com esse esquartejamento que ocorreu com o Ministério da Previdência Social. E eu gostaria de fazer mais um enfoque em relação à visão. Né? Visão. Ser reconhecida como patrimônio do trabalhador e sua família, pela família, pela sustentabilidade dos regimes previdenciários e pela excelência da gestão, cobertura e atendimento. Eu faço uma referência novamente aqui ao patrimônio do trabalhador. Então, se eu tenho patrimônio, esse patrimônio pertence ao trabalhador, é como um trabalhador que ele precisa ser negociado, certo? Então, a partir de maio, nós observamos que a Previdência Social vem sendo desconstruída, desmontada, ela vem sendo repartida. E nós, hoje o INSS, o Instituto, pertence ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E a Secretaria e a Previdência Social hoje é uma secretaria. Essa análise que eu estou fazendo agora, eu estava conversando com a Silvisete, ela é recente. Eu fui obrigada a fazer essa análise porque até então eu estava me negando a fazer isso. Eu vim estudando sempre o material da UFIP, né? Um material bom, né? Esse material que diz que perde direito, né? E tudo mais, né? Todos nós sabemos o que vai perder. E quando eu fui verificar a questão do nosso secretário da Previdência Social, que hoje nós não temos mais ministério, é uma secretaria, e nós observamos que o nosso secretário, ele é um economista do IPEA. E esse secretário, ele tem tido um empenho, assim, tem se dedicado fortemente na negociação da reforma. Então, a negociação da reforma, e aí eu preciso que a gente faça esse exercício, a negociação da reforma, ele tem negociado não necessariamente com o trabalhador. Ele tem feito essas negociações da reforma numa agenda longa e extensa, curiosamente com BBM, Confederações Patronais das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde Complementar e Capitalização, CONAPREV, CNI, IBMEC, CNPC, Brasilprev, Private Bank, Santander, FMI e FET. Nós recebemos a visita, nós temos lá entre nós a FUNPRESP. Nós recebemos a visita da FUNPRESP, quem tem acesso aí ao FAI pode entrar, que é essa mesma agenda dele lá. Eu entrei para ver, essa agendinha dele lá que ele fez, todos esses encontros e reuniões para tratar da reforma da Previdência Social. Então a FUNPRESP, ela é uma previdência complementar do servidor público. E nós temos sido visitados porque o secretário, esse Marcelo, ele tem incentivado a previdência complementar. Ele tem incentivado que os servidores públicos façam adesão à previdência complementar porque ela é um ótimo negócio.
precisa de muitos neurônios para a gente concluir que, de fato, a reforma da Previdência Social ela é um ótimo negócio. Considerando que estamos vivendo numa crise e que o ramo da Previdência Privada tem crescido largamente nos últimos meses, né, ela já vem crescendo, então é um ramo em que vai se investir pesadamente. E tem interesses, né, agora claramente definidos nessa queda de braço. E é claro que nessa barganha que nós estamos agora, lá no Senado, na Assembleia, dificilmente a gente tenha os nossos deputados, né, a nosso favor. Né? A gente acho que não vai poder contar muito com a ética deles e com a coragem. Né? Porque possivelmente essas coisas já estejam negociadas. Então eu não acredito, sinceramente, que a gente consiga reverter isso diante dessas negociações que se dão. Porque eu, dia 12 de dezembro, segunda-feira, vi essa entrevista desse secretário, estava até comentando com o seu Luiz, na cultura. A cultura já foi boa, viu, gente? A cultura já foi boa. E aí ela coloca os entrevistadores, né? Nenhum com a capacidade crítica de ter chamado a FIP lá. Faz o contraponto. Qual é o problema do contraponto? Qual é o problema de se fazer o contraponto, de mostrar os dois lados da moeda, o verso e o reverso? Por que nos meios de comunicação, todos os canais, Globo News não se fala, né, gente? Então, assim, a gente tem todos os canais lá, você vê a propaganda da reforma da Previdência e logo em seguida, 7 de setembro, eu me recordo bem, estava em casa, tenho 2 filhos pequenos, e um, inclusive, não me deixa dormir até mais tarde, e eu fui obrigada, 7 de setembro, você está dormindo, né? Eu fui obrigada a levantar mais cedo, e desfile, e a reportagem da reforma da Previdência. Que a reforma é necessária, diferente dessa lógica que o senhor traz, meus filhos. A reforma é necessária e que tem que reformar mesmo, não vai ter dinheiro para a gente se aposentar. E logo em seguida dizendo que a previdência privada ela é um bom negócio, que é necessário, que é importante, e um longo trecho dedicado a essa propaganda. Quem quer contratar a previdência complementar, contrata, não sou contra. Não sou contra contratar. Tem dinheiro, contrata, não sou. Agora, fazer isso com um arroxo do direito do trabalhador, eu considero isso um crime. Um crime porque quando eu particularmente atendo as pessoas na minha sala e elas chegam já com seus 65 anos, um bagaço de gente, dizer para aquela pessoa que ela vai ter que contribuir mais 25 anos, eu não tenho outro nome para isso. Só pode ser um crime. Não tem outro nome. Então, eu até não sei exatamente se era isso que eu poderia ter falado, né? Mas eu só tentei pegar o gancho do seu Luiz e fazer esse recorte. E que essa leitura que eu fiz aqui agora é recente, porque normalmente nas reuniões que nós fazemos, eu tenho feito a defesa intransigente, né, de que não pode, não dá, não deve, não tem déficit, tem superávit, né? A gente sempre faz essa defesa. E essa leitura eu fui obrigada pelo meu marido a fazer, porque ele disse que eu não posso ficar vendo só o material da Anfip, eu tenho que ver o outro lado também. Eu fui e vi. E o que eu vi é isso, né? Que existe uma reforma sendo quase concluída, com uma propaganda mentirosa e que, na verdade, achacrando o direito do trabalhador. Então, não tem uma outra
explicação, né? Na verdade, a gente chega a ficar com um mal-estar quando a gente começa a ler essas coisas, né? Acho que era isso. Meu nome é Luiz Stefaniak, sou advogado e convidado, né, faço parte da frente de uma das entidades organizadoras, que é a Frente de Governos Sociais, e fui convidado para fazer uma exposição jurídica acerca, uma exposição jurídica acerca da reforma da reforma chamada Reforma da Previdência. Então, a gente ficou com uma dificuldade metodológica, porque a Reforma da Previdência, essa PEC 287 que está apresentando, ela é bastante sutil, ardilosa, é uma legislação complexa e cheia de nuances, é uma legislação extensa, exigiria então uma análise, se fosse fazer uma análise mais profunda, exigiria um tempo muito maior do que esse que nós dispomos. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, o raciocínio que a gente vai tentar, porque esse aqui é um ato contra essa dita reforma. Não é basicamente um debate onde a gente está tentando ver os prós e os contras de uma legislação específica. E, na verdade, o que me chamou a atenção nessas pesquisas que nós fizemos agora, os documentos que surgiram nesse período, foi justamente um parecer técnico elaborado por uma frente. Essa frente chama-se Pela Verdade na Previdência, que tem várias entidades de defesa dos trabalhadores da Previdência Pública, de modo geral. São várias entidades que se organizaram nessa frente e fizeram esse parecer. Esse parecer tem como base a discussão da inconstitucionalidade da PEC, da proposta, né? Porque ela é flagrantemente inconstitucional. Porque, na verdade, se a gente for analisar, né, minuciosamente, a gente não está diante de uma reforma da Previdência. Nós estamos diante do desmonte da Previdência Pública no Brasil. Essa é a constatação que a gente tem que estar bem claro. Então, a gente não está discutindo um governo que tem a intenção de fazer uma reforma para garantir no futuro que os trabalhadores tenham acesso aos benefícios previdenciários. Porque na prática, eles inclusive retiram benefícios previdenciários da perspectiva do trabalhador vir a receber esses benefícios. Nós vamos ver. Então, na verdade, ele é inconstitucional. Né? É inconstitucional. E por que é inconstitucional? Nós temos que entender o momento histórico da Constituição de 88. A Constituição de 88 surge no momento, depois do processo da ditadura militar, no processo de transição democrática, e a perspectiva de os constituintes tinham a perspectiva de criar um Estado Social de Direito no Brasil. Né? Isso que estava em jogo. Então a Constituição tem esse arcabouço ideológico, vamos dizer, de instituir o Estado Social de Direito brasileiro. Acontece que nós tivemos um processo histórico conflitante, que logo em seguida da promulgação, em 88, quem que nós elegemos para presidente da República? Né? Collor de Mello, naquela fatídica campanha de 89, onde o Collor de Mello desfralda a bandeira do neoliberalismo. E, obviamente, o neoliberalismo se choca frontalmente com a Constituição brasileira, porque ela é uma ideologia que não tem espaço para a construção de um Estado Social de Direito. Né? Essa é a grande questão. E, por isso, nós temos uma série de retalhos que foram feitos na Constituição e que essa PEC da Reforma da Previdência é mais um desses retalhos, tentando transformar essa Constituição que foi originariamente, buscava originalmente constituir esse Estado Social de Direito, ela venha cada vez mais incorporar essa ideologia neoliberal. Né? E na Constituição brasileira atual, no seu artigo 60, no parágrafo 4º, ele estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Né? Ele fala da forma federativa do Estado,
do voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, e no inciso 4 diz o seguinte: os direitos e garantias individuais. Qualquer emenda constitucional que seja proposta com o objetivo de tirar direitos individuais e garantias individuais, essa emenda é inconstitucional em função do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira. E daí a grande questão, então esse desmonte, a PEC, ela que propõe o desmonte, ela vai claramente excluir direitos e garantias dos cidadãos, principalmente dos trabalhadores, obviamente. Né? E esse artigo 60, então, estabelece o que nós chamamos de cláusulas pétreas. É nesse bojo que a gente vai tentar entender o que está em jogo. Né? O que seria cláusulas pétreas que está sendo mexido aqui? Eu vou citar uma aqui que não foi tão enfatizada nesse documento, mas que eu acho que é fundamental e eu acho que diz respeito principalmente acho que aqui, inclusive a maioria, até saúde, que é a maioria nessa plenária, as mulheres. Porque uma das propostas da PEC é justamente equiparar as mulheres em questão não ter aquela diferenciação de idade. Né? E, para começar, isso fere um princípio constitucional. Ao tentar tratar igual o que não é igual, a PEC ela acaba por ferir o princípio que nós chamamos da igualdade real, ou da igualdade... qual o termo mais utilizado? Equidade. Da igualdade e faltou a palavra. Ou seja, aquela... Substancial. Igualdade substancial. Ainda bem que nós temos um professor de direito aqui para me ajudar. Que é o princípio, né, fundamental do está, inclusive, normatizado, inserido na própria Constituição Federal. A pergunta é, qual é o fundamento de se tratar? Abolir essa diferenciação do tratamento da mulher em relação à questão previdenciária. Tecnicamente não existe nada justificativo. Um estudo técnico, sociológico, antropológico, sei lá, real, concreto na sociedade brasileira, vai apontar que ainda existe essa diferenciação. Ou seja, a mulher entra no mercado de trabalho mais cedo em função ela tem uma sobre-jornada, que ainda tem uma sobre-jornada, ou seja, que ela trabalha além do trabalho normal, ela tem que cuidar da casa, né? Então é uma situação que se não se alterou, não se alterando, não poderia ser de forma alguma abolida. Né? É essa a primeira questão, que eu acho que isso mexe com o bril, acho, inclusive, deveria mexer com o bril das mulheres, porque na verdade não existe. O governo, a proposta, está dizendo: olha, vocês estão numa situação hoje privilegiada. Todo aquele contexto histórico que existia de discriminação, da situação da mulher ser tratada de forma pejorativa, a questão feminina, a condição feminina, ela não existe mais. É isso que o governo está dizendo, a propor essa proposta. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento que é flagrantemente inconstitucional, não tem nenhum, e tira um direito que está garantido na atual Constituição em relação às mulheres. Outra questão, a última reforma foi estabelecida no governo do PT, criou, e estabeleceu o fato gerador como uma realidade. Né? Nós estamos hoje, todo mundo se queixa do chamado fato gerador, fator previdenciário, que é o mecanismo que vai penalizar que penalizava o trabalhador que decidia se aposentar mais cedo. É um direito, nós temos a aposentadoria por tempo de serviço, e seria então abolido essa perspectiva, o trabalhador que se decidisse se aposentar mais cedo, com uma idade menor, dentro do limite estabelecido, ele teria que ter um desconto na sua aposentadoria, que foi mudado agora com uma emenda constitucional recentemente, mas que ainda existe esse mecanismo. Né? Esse mecanismo foi alterado na sua formulação. Agora, na prática,
Mas, de qualquer forma, sempre existia a possibilidade, o trabalhador sempre tinha a possibilidade de ter a aposentadoria integral. Né? Bom, você vai trabalhar dentro daquela idade, eu vou esperar até os 65 anos de idade, homem, 60 mulher, e vou me aposentar na integralidade. Na prática, essa reforma acaba com essa possibilidade. Porque o trabalhador, para se aposentar dentro da lógica que é estabelecida, ele vai trabalhar 49 anos. Ou seja, se o trabalhador chega com 65 anos e tem 30 anos de contribuição, né, ele teria, para ter direito à integralidade da aposentadoria, trabalhar mais 19. É um cenário que é mais comum, assim, eu dou um exemplo porque é um cenário de pleno emprego, né? Porque se não começa a trabalhar aos 16, vai 49 e fecha aos 65. Mas ele tem que estar trabalhando todo o período produtivo dele, né, até os 65. Infelizmente, e não existe. Nós tivemos uma situação de o pleno emprego na economia no Brasil, a gente conseguiu períodos curtíssimos de tempo, né, na história da economia brasileira. O que prevalece foram crises, inclusive, que nós estamos vivendo atualmente, que empurra uma massa grande de pessoas, de trabalhadores no desemprego. Então, nós estamos vivendo esse contexto de que um direito que hoje é garantido, da aposentadoria integral, na prática vai ser colocado de maneira tão rigorosa os requisitos que nós não vamos ter aposentadoria integral. Praticamente vão ter exceções. Algumas pessoas, alguns felizardos vão ter essa aposentadoria integral, e a grande massa de trabalhadores não vai nunca ter esse direito. Ou vai ter que trabalhar até 75, 80 anos de idade, porque é uma coisa que para quem o setor que trabalha com o serviço braçal no Brasil, que é a grande massa de trabalhadores, não tem condições de saúde para exercer suas atividades laborais até 75, 80 anos de idade. Né? Então, nós estamos numa situação que é realmente tenebrosa. E isso fere um princípio constitucional que também a gente acaba sempre esquecendo, mas a gente tem que sempre lembrar que é o princípio fundante do direito brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso fere frontalmente esse princípio. Né? E outra questão, que eu não sei se um detalhe, que na verdade não é um detalhe, mas na questão, por exemplo, da pensão por morte. A pensão por morte aqui não garante que a pensionista vai receber a integralidade, né, do direito. Ela vai fatiar, né, ela vai fracionar esse direito. E isso, ou seja, nós vamos ter, pelo menos no caso das pensionistas, uma pensionista, parece que se a pensionista tiver 5 filhos, né, acho que é 10 filhos, e metade dos filhos. São 10%, né? A cota é 10%, ou seja, se uma pensionista tem 10 filhos, então ela vai receber a integralidade. É isso? Quantos filhos? Não, 5 filhos. 5 filhos. A média brasileira não chega a 2. 2. Então, o único cenário que a pensionista vai receber a integralidade é se ela tiver 5 filhos ou mais. E seja ainda tem direito à pensão. As cotas dos filhos não servem para ela. Mas tem ainda o problema da idade, né? Não, mas porque isso, na verdade, fere um disposto da Constituição hoje que garante que todo benefício é, no mínimo, um salário mínimo. Então, na verdade, essa é mais uma inconstitucionalidade. Enfim, se a gente for fazer, eu não tenho tempo de esmiuçar todas as questões aqui, porque envolve até questões que são menos, vamos dizer assim, menos contundentes, que é a questão da jurisdição para fazer o julgamento das demandas, que colocam em risco, inclusive essa questão se coloca em risco, porque ela vai falar em uma lei que vai regulamentar. Tem uma outra questão que também eu acredito que
é inconstitucional, porque hoje nós temos o direito à aposentadoria especial, né? Aqui não mencionam a questão da aposentadoria especial dos professores e professoras como constitucional, mas isso aqui é nesse documento, mas é uma questão para se discutir lá, porque vai acabar, né? Nossa, acaba essa aposentadoria especial. Então os professores e professoras teriam que se mobilizar muito mais que qualquer outra categoria, né? Mas fundamentalmente a aposentadoria especial é aquela que os trabalhadores que trabalham em ambientes insalubres e perigosos, enfim, ambientes que causam um dano potencial à saúde do trabalhador. Então esses trabalhadores têm uma aposentadoria especial que é o tempo para a aposentadoria é reduzido numa determinada percentual, que varia de acordo com o grau de salubridade e periculosidade. O que é muito interessante é que a proposta aqui, na prática, acaba com isso, essa possibilidade. Porque não é mais o fato de trabalhar num ambiente salubre que vai gerar o direito a essa aposentadoria especial, mas sim a existência de uma sequela, vamos dizer assim, qual que é o termo técnico? A existência da enfermidade em si. Né? Vai haver uma sobrecarga na saúde pública. E pior que isso, não é só isso. Nós temos isso também é inconstitucional, porque há o direito à aposentadoria prevista na própria Constituição. Enfim, o que nós temos que ter bem claro é que nós estamos diante de um conjunto de normas de uma tamanha perversidade que ela afronta diretamente o que sobrou da Constituição de 88, do que sobrou desse Estado Social de Direito que o Brasil não chegou a ser, né? Não chegou a se consubstanciar. Nós ficamos numa promessa que estava escrita na Constituição e os sucessivos governos que vieram depois, eles não chegaram, em vez de tentar buscar a implementação do Estado Social de Direito, eles pegaram e implementaram um regime, uma ideologia, mais que um regime, uma ideologia que vai de encontro a essa proposta que estava originalmente na Constituição, né? Então essa é a grande questão. E reforçar o que os expositores anteriores falaram. O grande objetivo, os dois grandes objetivos que estão por trás desse desmonte da Previdência, a garantir o pagamento da dívida externa, da dívida pública, interna e externa. Esse é um dos principais, né? Na realidade, essa é a causa. E a segunda questão, e a segunda também motivação, vamos dizer assim, é ampliar o chamada previdência, o grande negócio que é a previdência privada. Nós temos um número que é muito interessante. Antes da primeira reforma da Previdência, que foi aquela do Fernando Henrique Cardoso, a Previdência na época privada correspondia a 5 bilhões de reais. O Brasil era um país que tinha um mercado muito pequeno de Previdência privada. Pouco mais de 5 anos depois, esse mercado já era de 50 bilhões de reais. Então, o que está em jogo é isso. É a garantia de um Estado que vá se subordinar aos interesses interesses dos grupos financeiros internacionais que controlam a dívida, grande parte da dívida, que tem a dívida interna brasileira. Porque essa história de que o governo Lula mudou o perfil da dívida é uma lorota, né? Nós não temos dívida externa. Primeiro que nós temos dívida externa, não temos dívida com o FMI. E segundo, é que, na verdade, os grandes credores continuam sendo os agentes financeiros. Trocaram parte da dívida externa pela interna. Foi uma troca, na verdade, mas os credores são os mesmos. E com a garantia, né, para eles era porque a questão política era muito mais, era uma bandeira muito mais tangível,
quando a gente tinha a bandeira da não pagamento, ou a suspensão, sei lá, da dívida externa. Quando ela se torna interna, ela se torna mais complexa. E finalmente, garantir ampliação ainda maior desse mercado da previdência privada, porque isso atende os interesses de grandes lobistas que estão, com certeza, nesse momento, aqui fazendo conversas não com a população, mas com os próprios deputados, com os próprios senadores, para tentar passar essa proposta do jeito que está. É isso aí, obrigado. Professor, só queria fazer uma pergunta. O senhor falou em constitucionalidade, é a sua opinião, né? O senhor acha que o STF julgaria a inconstitucionalidade dessa proposta e em quanto tempo? Né? Porque inconstitucional nós estamos sabendo que é, mas qual é a disposição do STF para julgar isso? O STF colocou em pauta, não sei se vocês ficaram sabendo, o pessoal entrou com uma ação contra a reforma da Previdência do governo Lula, em 2006. Vai estar em pauta agora. A Carmen Lúcia prometeu colocar em pauta essa DIN, que é uma ação direta de constitucionalidade. Da PEC 55? Não, da reforma anterior. Do Lula. Do Lula, 2003. Parece que foi em 2006, se não me engano, não me falha de memória, e agora que a Carmen Lúcia ameaçou colocar em pauta a DIN do pessoal. Então, eu não estou dizendo, eu estou colocando isso aqui mais como um argumento, porque eu acho que é um argumento forte, porque é um argumento que eu não tenho ilusão de que vai numa disputa jurisdicional, ou seja, lá no Poder Judiciário a gente tenha, ou se empurra com a barriga, né, ou se decide contra, porque alguém vai defender a tese de que isso aí não é direito garantia individual, e infelizmente as teses jurídicas nem sempre têm um bom senso. Isso aí. Acho que a gente abre para pergunta para todo mundo agora, né? É isso, né?